Olá, queridos, paz a todos, Deus abençoe a todos nesse dia. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Êxodo. Êxodo significa a saída, né? A saída do povo de Israel do Egito. O capítulo é o 14, o verso 11 e 12. Diz assim, o verso 11: Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Glória a Deus. Queridos, algum tempo atrás eu viajei à minha cidade natal. E aí eu tive a oportunidade de rever alguns amigos de infância, visitar alguns lugares, né? A praça onde eu brincava ali, tinha uns coretos, tinha um poço ali de jacarés, a gente brincava ali ao redor. Tinha a quadra de futebol, que nós brincávamos ali, futebol de salão. Visitei a escola onde eu estudei, vi alguns lugares, algumas praias onde eu frequentava. Foi muito bom, foi muito legal, trouxe assim muitas lembranças, né? E assim, também fica perceptível que aquelas lembranças, tanto de infância quanto de adolescência, juventude, todas aquelas aventuras que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos, agora só está no meu repositório de memória, né? Está guardada como memória, lembranças muito boas, né? E também constatei que aquela situação nunca mais vai voltar, porque foram situações que já se passaram, conta a nossa história, conta um pouco daquilo que nós vivemos e como nós nos construímos, né? Nossos amigos, as coisas ao redor, tudo aquilo foi bom, foi legal para nós. Então, essa situação, ela nunca mais vai retornar, ela vai ficar na minha lembrança, e nunca mais vai retornar. Também nós podemos perceber o avanço tecnológico, né? Eu lembro que nós, na questão da informática, a questão do disquete, né? Que nós usávamos tal para colocar no computador, depois veio o pendrive substituir, depois o CD, toda essa tecnologia avançando, toda essa tecnologia trazendo uma nova transformação, né? A era da informática, os avanços nas pesquisas em medicina, os avanços nas pesquisas em tecnologia, né? As descobertas da ciência, tudo mostra essa evolução assim, de forma rápida que vai acontecendo em nosso meio. Esse contexto ele vai retratar um pouco dessa história, né? O povo de Israel ele teve um momento em que ele estava escravizado porque a maior potência na época era o Egito, né? O Egito ali teve o seu apogeu naquele período e tomou Israel como escravos. Depois da era de José, Israel permaneceu escravo por bastante tempo ali. E Israel viveu todo aquele contexto dos egípcios, aprendeu algumas coisas, né? Conviveu com aquilo ali e de tal forma que aquilo ficou assim impregnado neles, né? Gravado na memória deles, aqueles atos, aquelas situações, né? E de repente agora eles estão numa situação em que eles saíram do Egito, né, após a libertação do povo de Israel, utilizando Moisés e Arão, né, para que o povo fosse liberto por causa da promessa que Deus tinha e tem para esse povo, né? Então Deus libertou, né, e tirou dessa condição, e agora eles estavam no Egito caminhando para a terra prometida, uma terra, como diz a Bíblia, que mana leite e mel.
uma terra de prosperidade, uma terra bem diferente daquilo que eles nunca tinham visto antes e ainda não tinham convivido com isso. Então, é, eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Eles continuam voltados para as velhas práticas, eles continuam voltados para os velhos costumes, eles continuam voltados para os velhos valores, as velhas cerimônias, as velhas liturgias. Tudo aquilo que eles faziam antes no Egito ainda estava impregnado na sua mente, na sua memória. E eles, por esse motivo, em todos os momentos que eles tiveram oportunidade de reclamar, eles reclamavam, dizendo: olha, por que você nos tira daqui, Moisés? Por que a gente está nessa condição aqui? Nós viemos aqui para sofrer. É melhor nós estávamos lá, porque lá pelo menos a gente tinha sepulcro para morrer, a gente era escravo, mas nós éramos uns escravos felizes. E aí tu nos tira dessa condição, dessa tal libertação, nos traz para um lugar que a gente nem sabe para onde vai. Então, seria melhor nós voltarmos para lá, né? Então, a gente começa a perceber aí uma primeira situação, o medo de encarar o novo. O medo de encarar o novo. Toda mudança, ela gera uma certa ansiedade, ela gera uma certa angústia, ela gera um certo medo. Por quê? Porque é algo diferente, é algo que a gente nunca experimentou. E agora, vamos tendenciosos a experimentar isso. E o povo de Israel nunca tinha experimentado essa liberdade tal como Deus tinha feito. Deus usou de prodígios, de manifestações, né? Deus usou de milagres ali diante do povo de Israel. Deus fez todo o trabalho ali de abrir o Mar Vermelho, de sepultar os carros e cavalos de Faraó, né? de dar essa vitória a eles, essa liberdade para que eles pudessem chegar até essa terra prometida. E aí eles não conseguem, por estarem desse bloqueio, por estarem com essa resistência, por estarem negando essa coisa nova que está vindo adiante, aquilo que Deus teve o cuidado de preparar para o povo, aquela terra que Deus deu para o povo como herança, e eles estavam temerosos. Então, o medo fez com que eles começassem a resistir às mudanças. Outra coisa interessante é que eles não acreditavam em Moisés, não acreditavam em Arão e muito menos no Deus. Porque não acreditar e não acreditar em Moisés e não acreditar em Arão, Moisés e Arão são aqueles que falam, né, que têm a voz, né, intermediária, aqueles que Deus usa, aquelas pessoas de referência para mostrar o poderio, a fala, as argumentações, as ações de Deus, as atividades de Deus. Então, se eles não conseguiram obedecer a Moisés e Arão, não conseguiram obedecer a Deus. Então, a desobediência não era simplesmente a Moisés e a Arão. A desobediência era ao próprio Deus. Por quê? Porque eles não acreditavam. Eles não acreditavam que eles poderiam sair para uma nova situação. Eles não acreditavam que eles iam chegar lá. Eles não acreditavam que iam sair daquela condição de deserto e ir para uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel. Eles não acreditavam nessa mudança. Eles não acreditavam nessa transformação. Eles achavam que mesmo estando ali, qualquer situação que acontecesse, que fosse uma situação negativa, eles recuavam e tentavam sempre expor a Moisés que era melhor voltar, que era melhor estar naquela condição, que aquilo era muito melhor do que eles estavam passando e não enfrentavam a situação. Então, uma das coisas que é interessante é quando você está exposto, quando você se expõe, a tendência é que você tenha que enfrentar a situação, é que você tem que passar por ela. Então, para chegar à terra prometida, tinha que passar para o deserto. E o deserto sempre nos ensina alguma coisa. O deserto sempre nos traz alguma coisa de aprendizado. E esse povo não queria encarar essa dificuldade, mas queria burlar o deserto e já ir direto para a terra prometida.
Amados, Deus age dessas formas. Deus nos mostra algo. Deus sempre dá o caminho, porque esse caminho para nós, mesmo que seja um caminho que aparentemente seja tortuoso, mesmo que seja um caminho que seja que tenhamos que passar ali por um deserto, mas lá está a terra prometida para nós. Uma coisa também para nós pensarmos hoje, a nossa volta. A nossa volta depois dessa pandemia nunca mais vai ser a mesma. Olha, uma coisa interessante, temos que rever conceitos, temos que rever nossas crenças centrais, aquilo que a gente cravou como valor, aquilo que a gente cravou como conceito, aquilo que a gente cravou como algo que eu aprendi dessa forma, não vai ser mais vai ser sempre dessa forma. Não. Aquelas situações se passaram. A infância, a juventude, aquilo que você viveu já foi. Não volta, vão estar na tua lembrança. Mas Deus está dando oportunidade para nós voltarmos diferente, para nós voltarmos com outro olhar, para nós atravessarmos. Nós estamos chegando próximo dessa terra prometida, porque essa situação vai terminar. Daqui a pouco nós vamos voltar aos nossos afazeres, voltar àquela condição que nós estávamos, mas aquela condição que nós voltarmos vai pedir de nós uma nova postura, um novo falar, um novo comportamento, um novo relacionamento, uma nova forma de se mostrar, uma nova. Essa situação de deserto para hoje, para nós hoje, que a gente pode descrever como esse período que nós estamos fazendo, é uma forma de nós nos refazermos, reconstruir, refazermos, reconstruir, né? Refazer essas situações, reconstruir de novo. Eu tenho que desmoronar para começar uma nova construção voltada para o novo, porque eu não posso me utilizar do deserto, me utilizar das lembranças passadas para tentar entrar na terra prometida. Quando Deus está dando uma terra prometida para nós, Ele está nos dando uma nova forma de ser, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de estar diante das situações. Ele está dizendo assim, olha, não é que aquelas coisas não foram significativas para a tua construção, não é que aqueles valores, aqueles conceitos que você adquiriu não foram significativos, mas existe uma evolução. A tecnologia evoluiu, a informática evoluiu, as pesquisas, as descobertas mostram uma evolução. Então você também tem que evoluir. E evoluir é se desfazer de si mesmo e começar a remontagem, a reorganização estrutural, essa reorganização espiritual, essa reorganização em todos os sentidos e todas as áreas da nossa vida. É isso que Deus nos mostra através da sua passagem. Que Deus em Cristo te abençoe e que você venha ponderar isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém.